Bom dia, aqui quem fala é o professor Jamerson e neste vídeo estaremos abordando e falando sobre o método natural, certo? Como já tenho dito em alguns vídeos, existem vários métodos no aprendizado de línguas, certo? Porém, esse é um dos métodos mais interessantes que tenho estudado, certo? E nesse método observaremos algumas das características ou as características principais para vocês que pretendem aprender idiomas e conhecer um pouco desse mundo no que concerne a línguas e estratégias para poder aprender de forma eficaz, certo? Neste método, nós aprendemos a língua como aprenderíamos a língua nativa, nossa língua mãe, certo? Então esse método ele prende a atenção específica de como o indivíduo aprende naturalmente. Seria o método mais aplicado às crianças, se podemos dizer assim, como uma criança aprende. Geralmente é um processo, porque ela escuta por muito tempo antes de começar a falar. Depois de escutar bastante, de ser colocado na situação em que a língua esteja a maior quantidade de tempo possível bombardeando-a, ela começa a usar a língua aos poucos, com expressões simples, certo? É aquele clássico que nós observamos quando a criança começa a aprender e fala as primeiras palavras. Esse método aplica exatamente a mesma coisa. Você é exposto a situações onde a língua é frequentemente usada. Como eu poderia fazer isso na minha casa? Um exemplo, você compra vários CDs, certo? De estudo de idiomas, ou você começa a escutar muito. Eu usei esse método para aprender o espanhol, foi o primeiro idioma que eu estudei, certo? Então, uma das estratégias que eu usava era colocar o áudio por muitas horas, sim fazer outras coisas enquanto o áudio tocava e tocava por horas, certo? E você me pergunta, para que isso? Se você observar bem, estou dando um exemplo do espanhol, quando você começa a escutar com mais frequência aquela determinada língua, você percebe que o som não se torna tão estranho quando você começa a se habituar, certo? Exemplo, eu estou com você, nunca ouviu alguém falar russo e chega alguém e te pergunta Что языков ты говоришь? Você, o que é isso? Se você nunca ouviu alguém falar inglês e chega alguém para você e faz, do you speak English? Ou chega alguém e te pergunta, Sprechen Sie Deutsch? Você fica... ou se alguém chega e parlez-vous francês? Parla italiano? Algumas línguas, acho que são mais próximas da nossa língua, não teremos problemas, certo? Mas, se você escuta alguma que você nunca ouviu ou que é bem distante da sua língua materna, você terá um problema sério. Então, essa é uma das estratégias que eu usei, escutar muito. Claro que isso funciona melhor, no caso, para pessoas que são nativas da língua portuguesa de origem latina, certo? No caso, o espanhol, o francês, o italiano, o galego, o catalão, e o friuliano e algumas outras línguas e dialetos, certo? Funciona muito melhor, no caso, para pessoas fluentes no português, certo? Isso deve ser adequado de acordo com a sua língua nativa. E como esse vídeo é direcionado para pessoas que falam português, então causará uma facilidade para você primeiro aprender alguma língua de origem latina, certo? Então esse método trabalha exatamente nessa esfera, é trazer o indivíduo para dentro da realidade da língua. Então, como exemplo que eu tinha dado,
Você escuta muito a língua, então torna-se mais fácil para você poder falar. É o caso das crianças, certo? Você escuta alguém falando muito e muito e muito e muito. Depois de um tempo, principalmente se a língua for muito próxima da sua língua materna, se torna algo fácil. Então esse método, ele foca a atenção específica na parte oral, certo? É evidente que você pode atrelar o conhecimento desse método com alguns outros métodos e isso facilitará a aquisição de uma nova língua, certo? Espero que vocês tenham gostado das informações básicas no que concerne o aprendizado de línguas usando o método natural. Tenha um excelente dia e hasta luego!